Silvana, eu sou professora da Escola de Nutrição, aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou nutricionista formada aqui na instituição. Aqui também eu realizei o meu mestrado e doutorado na área de ciências biológicas. E atualmente eu ministro a disciplina Nutrição Humana, a disciplina Práticas Integradas em Nutrição e Saúde, práticas hospitalares, né? E oriento o estágio em Nutrição Clínica. Atualmente, Bianca, eu coordeno um grupo de estudos em nutrição clínica, juntamente aí com os doutorandos Luiz Menezes e Vandeir, e contamos aí com a colaboração do professor André Talvani. Eu vou falar de forma resumida, né, sobre o tema de uma das nossas pesquisas, que foi a que deu origem ao nosso grupo de estudos. Nós estudamos a lesão por pressão. Ela era conhecida como úlcera por pressão, ou SCARA. É uma lesão na pele que acomete assim, muitos pacientes que ficam acamados por um longo período. E a nutrição é um dos fatores associados ao desenvolvimento dessa lesão, assim como a hidratação, né, as condições da pele, a idade avançada, e também os aspectos relacionados ao cuidado do paciente. Mas a nutrição, ela tem um fator importante, ela tem uma importância muito grande aí, né? E existem instrumentos para estimar o risco, né, que o paciente apresenta para desenvolver esse tipo de lesão diante da sua enfermidade. E um desses instrumentos é a escala de Braden. Existem outras escalas, mas a escala de Braden, validada em 1999, ela é utilizada com maior frequência aqui no Brasil e no mundo. Então, essas escalas, elas permitem estimar o risco que o paciente tem de desenvolver esse tipo de lesão diante da enfermidade. Então, fazendo com que as medidas preventivas possam minimizar os danos aí para a saúde em decorrência desse tipo de lesão. E a escala de Braden, especificamente, ela avalia 6 itens, né, para predizer o risco desse tipo de lesão. Entre esses itens tem a nutrição. E atualmente nós estamos estudando os fatores de risco clínicos e nutricionais relacionados à ocorrência dessa lesão em pacientes internados em UTI. A precisão diagnóstica da escala de Braden nós estamos estudando também. Novos indicadores para avaliação do risco dessa lesão e a relação do índice de massa corporal com os fatores dessa escala de Braden. Então, esse é um estudo grande que a gente tem desenvolvido aí nesse grupo de estudos e é um tema bem interessante. Bom, Bianca, a lesão por pressão, ela é uma intercorrência comum aí nos hospitais, né? Especialmente aí nas UTIs. Ela promove o aumento do tempo de internação, o aumento das despesas médicas. É um tipo de lesão que gera muita dor e sofrimento para o paciente. Então, assim, antes de me tornar professora, eu atuei na área clínica e acompanhei de perto o sofrimento desses pacientes, tá? E o paciente acamado, que permanece no leito aí por um longo período, mesmo assim que todas as medidas para manutenção da integridade da pele, elas sejam tomadas, tanto para os pacientes obesos como os desnutridos, eles merecem uma atenção assim, muito especial, sabe? Justamente por causa desse risco que tem e do sofrimento que é esse tipo de lesão. Então, os pacientes acamados obesos, eles têm uma maior dificuldade de se movimentar, né? Então, isso gera um prejuízo na perfusão dos tecidos. E os pacientes desnutridos, além de terem um aumento do risco dessa lesão pela desnutrição, eles têm um prejuízo aí na cura, tá? Isso aí justamente por causa da redução dos nutrientes disponíveis aí para o reparo e manutenção desses tecidos, né? E essas lesões, elas desafiam os profissionais de saúde, né? Mesmo elas sendo evitáveis, existe um grande número de casos aí na prática clínica, né? Então, como eu falei anteriormente, gerando aí um aumento do tempo, né, desse paciente acamado, do custo dele no hospital, do impacto negativo aí no serviço de saúde, né? Então, isso tudo fez com que nós tivéssemos interesse por esse tema aí, que tem sido tão importante aí no nosso grupo de estudos. Sim.
a prevalência aí da lesão, desse tipo de lesão, tem aumentado muito nos últimos anos, né? E isso é devido justamente ao aumento aí da expectativa de vida da população, em função dos avanços na assistência à saúde, né? Que aumentou aí a sobrevida de pacientes com doenças graves, que anteriormente eram doenças letais, né? E hoje, aí, em função do avanço da ciência, elas foram transformadas em doenças crônicas debilitantes. Então, dessa forma, devido assim à alta complexibilidade aí, a lesão por pressão tornou-se um desafio aí para a rede de saúde. É um problema de saúde pública, que afeta aí não somente o paciente acamado, mas também os seus familiares, os profissionais de saúde, as redes de saúde. E aqui no Brasil, ele é um fenômeno que ocorre de forma frequente aí nas instituições de todos os níveis assistenciais, né? Então, auxiliar estudos relacionados com o aumento aí da eficácia das ferramentas que são utilizadas aí para o prognóstico da lesão por pressão, em pacientes de risco, analisar os fatores de risco nutricionais relacionados, né, à ocorrência desse tipo de lesão, é muito importante para direcionar as medidas que vão auxiliar na prevenção e no tratamento dessa complicação, né? Assim também auxiliando os profissionais de saúde durante as tomadas de decisões, né? A perspectiva que a gente tem né, e as etapas futuras, divulgar esses estudos, né, feitos até o momento e os próximos que virão, e quem sabe até a gente propor uma nova ferramenta para avaliação aí da lesão por pressão, que auxilia aí essas ferramentas já utilizadas na prática clínica, né? O maior desafio nosso nós trabalhamos hoje em parceria aí com a Santa Casa de Ouro Preto, né, avaliando os prontuários dos pacientes em terapia intensiva. E durante a pandemia nós ficamos impossibilitados, né, de fazermos aí a coleta de mais dados para os nossos estudos. Então nós trabalhamos com os dados que já havíamos coletados, né, e iniciamos outros estudos com os alunos aí orientados pelo grupo, né, utilizando aí banco de dados desses outros estudos. Mas, infelizmente, nós tivemos que parar as coletas na Santa Casa em função da pandemia. Mas agora retornaremos, né, com as nossas atividades.